Querido Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse lindo dia de sábado, por todas as suas bênçãos, tua proteção, e agora invocamos a presença do teu Santo Espírito entre nós, Senhor. Abre as nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, para que possamos ter discernimento sobre a tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade, então, ao estudo das trombetas, que já faz algum tempo, né, que a irmã Lígia passou as primeiras 4 trombetas, e hoje nós vamos falar sobre a 5ª e a 6ª trombeta, para que na nossa campal profética, no próximo final de semana, possamos entender sobre a 7ª, que a Lu e o Weber vão trazer, então, esse estudo para nós. Então, assim, nós precisamos entender sobre a 5ª e a 6ª. Recapitulando, então, um pouco, porque já faz bastante tempo, né, que nós falamos sobre as trombetas. Bem brevemente falando, nós vimos, primeiramente, por que as trombetas soavam na Bíblia. Nós vimos algumas das razões, né, com a irmã Lígia. E temos citações na Bíblia mostrando esses versículos. Então, em Números 10, 1:10, eu vou colocar só aqui, os irmãos, se alguém não estava presente, pode copiar e depois em casa ler, porque nós não vamos ter tempo de ler todas essas citações que já foram dadas e explicadas, porque o estudo hoje abrange a 5ª e a 6ª e é longo, né? Então, só para a gente recapitular, Números 10, 1-10 e Jeremias 4, 19. Então, aqui nós temos algumas das razões. Reunir a congregação para a partida, não é, dos arraiais, quando guerreavam contra o inimigo e durante festas religiosas. Também nós temos em Isaías 58, versículo 1. Isaías 58, versículo 1, nos diz então que é para anunciar ao povo a sua transgressão. Também é uma outra razão porque as trombetas soavam na Bíblia. Uma outra pergunta também que nós podemos fazer e que vimos também na apresentação da irmã Lígia, era quem eram os responsáveis por tocar as trombetas. E aí nós vimos que eram os profetas e os sacerdotes, também em Números 10, 1:10, profetas e sacerdotes, e em Isaías 58, 1, o atalaia. Então, o atalaia, que é o servo de Deus, era também responsável por tocar a trombeta. E por fim, a gente viu também o que as trombetas representam na Bíblia. E nós vimos então que representa a própria voz de Cristo e também a voz de Deus ou a palavra de Deus. E isso se encontra em Apocalipse 1, de 10 a 11. Apocalipse 1, de 10 a 11, onde nós teremos que representa a voz do próprio Cristo. E Êxodo 19, 16, 19. Êxodo 19, 16, 19. E aqui nós temos então que o sonido da trombeta muito forte era a voz de Deus, ou seja, a palavra de Deus. Certo? Bom, então isso foi visto em mais detalhes, né? A gente está resumindo. E nós vamos nos concentrar então agora na 5ª e na 6ª. E começando no capítulo 8, nós temos aqui, começa a falar sobre as 4 trombetas. Então, as 7 trombetas, elas estão descritas em Apocalipse 8, 9, e a 7ª está em Apocalipse 11. O que elas anunciam, essas trombetas? Elas anunciam os juízos sobre o mundo. E as 4 primeiras, nós vimos, elas anunciam juízos sobre que povo especificamente? Vocês lembram que foi estudado? Roma Ocidental, calma. Roma Ocidental.
Muito bem, Roma Ocidental, as 4 primeiras, né? E agora nós vamos ver que a 5ª e a 6ª trombeta, elas vão representar os juízos sobre o outro lado de Roma, ou seja, Roma Oriental ou o Império Bizantino. Então, as 4 primeiras, nós vimos, elas representam juízo sobre Roma Ocidental, onde Deus utiliza povos, não é, como os bárbaros, para eles trazerem juízos sobre Roma Ocidental. Agora, Deus vai se utilizar de um outro povo para trazer juízos sobre Roma Oriental. E por que é importante nós entendermos a 5ª e a 6ª trombeta? Eu diria que no momento que nós estamos vivendo, nós precisamos determinar as características da 7ª trombeta, que nós vamos estudar no próximo final de semana. E quando nós determinamos características da 5ª e da 6ª, através dessas características, vocês vão ver, a gente vai conseguir determinar as características da 7ª trombeta. Então, nós precisamos entender a 5ª e a 6ª para entendermos a 7ª, porque a 7ª trombeta, ela acontece no nosso tempo. Ela começa a soar, nós vamos ver, em 22 de outubro de 1844. E ela está soando. E nós precisamos entender a 5ª e a 6ª para poder, através da tríplice aplicação profética, aquelas características vão ser, na verdade, características da 7ª também, que a gente vai ver bem no final desse estudo, para que possamos já nos prepararmos para o estudo da 7ª trombeta, ok? Bom, então, no capítulo 8, nos versículos de 1 a 3, nós podemos determinar o período histórico em que as trombetas estão sendo tocadas. Isso nós já vimos também no estudo anterior com a irmã Lígia. Que período histórico é esse? E como que nós podemos determinar esse período histórico? Bem, no verso 3, eu vou ler aqui o verso 3, diz assim: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Esse outro anjo aqui é Jesus. Aqui não é um anjo que faz parte dos 7 anjos, porque no verso anterior nós temos e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, né? E foram-lhes dadas 7 trombetas. Esse outro anjo é outro anjo, não faz parte desses 7, então é Jesus. E ele está junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Então, nós temos aqui o mobiliário desse lugar. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos um incensário de ouro, nós vemos um altar de ouro. E isso lembra vocês de algum lugar específico onde nós temos o altar, o incensário? Lugar santo. Então, aqui nós estamos determinando, né, por esse mobiliário, que Jesus está no lugar santo. E que período histórico deve ser esse? Nós não podemos aproximar exatamente no sentido de que nós podemos apenas ter o início de quando essas trombetas poderiam já começar a soar. Quando que Jesus foi para o lugar santo? Quando ele subiu no templo. 40 dias depois da sua ressurreição. 40 dias, né, após a sua ressurreição. Então, ele ascendeu aos céus e ele foi para o lugar santo. E que ano foi esse? 31. Então, a partir do ano 31, ele está no lugar santo. Então, essas trombetas, então, elas soam a partir do ano 31. Muitas pessoas têm colocado em algumas palestras que a gente vê às vezes na internet, essas trombetas no futuro. Essa não era a visão dos mileritas. Os pioneiros, vocês estão vendo aqui, ó, as trombetas, cavalos, que nós vamos falar bastante, Roma papal e os maometanos. As trombetas, elas foram estudadas em detalhes.
foram estudadas em detalhes pelos nossos pioneiros. E elas não foram colocadas num futuro ainda por vir. E nós vamos ver isso, porque está aqui nesse quadro, né, que é o quadro de 1842, 1843. Tá? Então, isso já foi muito estudado. Inclusive, muitas das citações que nós temos hoje para esse estudo é do livro de Ray Smith, Daniel e Apocalipse. Por quê? Porque eles estudaram, né, muito especificamente sobre essas trombetas. Só que alguns dizem que elas ainda estão por vir, principalmente porque eles pegam alguns detalhes, né, em relação a algumas expressões que são usadas quando descreve as pragas e também são usadas aqui. A gente não vai entrar em muito detalhe sobre isso, mas o que eu queria colocar para vocês e que é importante para que a gente não se deixe enganar de que possa haver a possibilidade dessas trombetas soarem no futuro. E eu vou dar, assim, duas razões, tá? Sem entrar em muitos detalhes. Primeiro, porque nós vamos estudar hoje que a quinta e a sexta trombeta, elas têm profecia de tempo nelas. A quinta fala sobre os 150 anos, que a gente vai ver, e a sexta sobre 391 anos e 15 dias, que nós vamos estudar também. E essas profecias de tempo, se você for colocar no futuro, vai entrar em contradição com o espírito de profecia. Porque a senhora White fala, e o livro Manuscript Releases, tá? Volume 19, eu vou colocar aqui no quadro, 19MR. Não está aqui nas notas, nas citações? Não, essa não. Manuscript Releases não tem traduzido. Volume 19, página 320, parágrafo 4. Então, parafraseando, ela fala que a quinta e a sexta trombeta, elas possuem profecia de tempo e sabemos que após 1844 não haveria mais profecia relacionada a tempo. Então, datas futuras não poderiam mais ser marcadas como tempo profético. Então, se você coloca no futuro, você está contradizendo o espírito de profecia. Então, eu estou alertando isso porque muitas pessoas têm escutado palestras de outros estudiosos que colocam as trombetas no futuro. Uma outra razão que a gente poderia também usar para mostrar que elas não estão num futuro ainda por vir, né, seria que no capítulo 11, quando fala sobre a sétima trombeta, que nós não vamos estudar hoje, mas eu queria só chamar a atenção para vocês do verso 18 em diante. Eu vou ler, que diz assim: iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. Então, a sétima trombeta, eu já falei para vocês, adiantando, que ela vai começar em 22 de outubro de 1844. Mas, por que a gente, através desses versículos que a gente leu, por que a gente, ao ler, não enxerga que isso vai acontecer no futuro? Porque o tempo dos mortos para que sejam julgados e o fato de abrir-se no céu o templo de Deus e a arca da aliança ser vista, isso nos indica o quê? Mesmo que a gente não soubesse, é o que eu já falei para vocês, que ela vai começar em 22 de outubro de 1844. Mas isso nos mostra um outro compartimento do santuário. Que compartimento é esse? O Santíssimo. O juízo investigativo, que é o tempo de julgar os mortos. No 15, ali no versículo 15 do capítulo 11, tu vê: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre.
quando o reino foi entregue para Cristo, foi quando ele passou do lugar santíssimo. Daniel 7. 22 de outubro de 1844. Daniel 7, né? 7. Lembram de Daniel 7? É, bem colocado. Então, aqui a gente vê que isso está acontecendo quando Cristo está no lugar santíssimo. Ok? Então, eu só estou alertando isso para que a gente, se alguém disser, não, mas essas trombetas são no futuro, a gente tenha argumentos, não é? Para poder conversar e mostrar, não, né? Não é bem assim, tá? Mas esse não é, digamos, o foco, não é do nosso estudo, porque isso já foi colocado pela irmã Lígia, né? Eu só queria ressaltar essa parte. Então, agora nós vamos começar a ler o capítulo 9. E eu vou pedir para vocês participarem também. Vamos começar pelo 8:13. Alguém poderia ler o versículo 13 do capítulo 8? Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então, aqui nós estamos vendo, né, um outro anjo que está anunciando algo diferente, tá? Que são coisas piores do que já aconteceram, porque está falando dos ais. E esses ais, então, estariam por vir. Agora vamos ler o verso 1 do capítulo 9. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ok. Anjo, em profecia, significa mensageiro, líder. Vamos olhar em Apocalipse 1:20. Eu vou ler para vocês. Apocalipse 1:20. Anjo não, desculpe, estrela, tá? Viu uma estrela que caiu do céu. Apocalipse 1:20 diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, quando nós falamos em estrela ou anjo, não é? Nós estamos também aqui entendendo que significa líder, rei, mensageiro. Também nós temos em Números, capítulo 24, alguém pode abrir em Números, capítulo 24, versículo 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Destruirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Então, essa estrela, se a gente for em Mateus 2:2, aqui está falando sobre Jesus, né? Sobre um rei que viria. Eu vou olhar aqui, vou ler Mateus. Mateus. Eu acho que foi 2:2. Acho que é o 2:2, tá? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Então, aqui está falando, não é, sobre um rei. E nós temos outras passagens na Bíblia também que falam, né, que estrela, anjo está ligado a líder, rei, mensageiro. Agora, o interessante é que, voltando para Apocalipse 9, nós vimos que essa estrela, ou esse líder, esse mensageiro, ele caiu na terra.
Então, ele cai do céu na terra. Olhem em Apocalipse 12, versículo 9, que diz o seguinte: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás foi precipitado na terra, ele caiu do céu na terra. Então, isso nos diz que essa estrela, ou esse líder, esse mensageiro que cai do céu na terra, não deve ser um mensageiro de Deus. Não deve ser um mensageiro de Deus, né? E, continuando, diz que foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O que é o poço do abismo? Existe na Bíblia muitas passagens que se referem ao abismo. Mas eu quero, antes disso, ler para vocês uma citação do Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas. Porque aqui, quem já leu essas citações que eu mandei, né, para o estudo, já deve ter observado que os pioneiros, os mileritas, eles interpretam e acreditam, então, que Apocalipse 9 começa falando sobre o início da religião maometana. Né? E aqui nós temos no quadro as trombetas e os maometanos, ou seja, a religião do islamismo, que é o que está se referindo aqui. Só que nós vamos tentar comprovar pela Bíblia que todos esses detalhes que são dados em referência ao capítulo 9, nesses versículos a seguir, a gente consegue interpretar isso conforme aquela regra que nós vimos que a Bíblia, ela mesma se interpreta a si mesma, né? Então, um pouco aqui, um pouco ali, para podermos entender realmente que esse líder que está falando em Apocalipse 9 se refere a Maomé. Interessante é que em Patriarcas e Profetas, nós temos aqui algo que mostra o passado, que sabemos, né, que essa descendência de Maomé, ou seja, o islamismo, né, vem lá da época de Abraão, de um dos filhos de Abraão, que se chamava Ismael. Então, eu vou pedir que alguém leia a nota número 1 do nosso estudo que eu mandei, né, para vocês, a primeira citação, que fala sobre os primeiros ensinos de Abraão. Os primeiros ensinos de Abraão não foram destituídos de efeito sobre Ismael, mas a influência de suas mulheres teve como resultado estabelecer a idolatria em sua família, separado do pai e amargurado pela contenda e discórdia de um lar destituído do amor e temor de Deus. Ismael foi compelido a escolher a vida selvagem e pilhante de chefe do deserto, sendo sua mão contra todos e mão de todos contra ele. Em seu último dia arrependeu-se de seus maus caminhos e voltou ao Deus de seu pai, mas permaneceu o cunho de caráter dado à sua posteridade. A poderosa nação que dele descendera foi um povo turbulento, gentil, que sempre foi um incômodo e aflição aos descendentes de Isaac. Vocês vejam que interessante, né? Ismael, ele era selvagem, tinha uma vida pilhante. O que é uma vida pilhante? O que ele era? Ladrão. Ele era ladrão, né? E quando nós falamos dos ismaelitas, nós lembramos da história de José, né? Vocês lembram, né, que José, ele foi vendido para uma caravana de ismaelitas. Então, eles viviam disso, né? Eles trocavam, roubavam, coisas desse tipo. E essa citação de Ellen White, ela nos fala que permaneceu o cunho do caráter de Ismael. E Maomé, ele era exatamente isso. Ele era ladrão, eles faziam, né, ataques, eram selvagens, usavam, não é, de força, enfim, era um caráter muito semelhante. Agora, como que esse homem, né, Maomé, funda uma religião tão poderosa como o islamismo?
que até hoje, né, tem um poder tão grande. E é aqui que entra a chave do poço do abismo. Ele tem uma chave. E que chave seria essa? Então, essa chave, ela está ligada à história de um rei chamado rei Cosroes. Então, eu vou começar a fazer uma linha de tempo aqui, e eu vou aproveitar, acho que esses 2 quadros, e vou depois continuar no outro, se for necessário. 570 aqui é o ano que nasce Maomé. E o ano 606, acontece uma coisa muito interessante na história, né? Maomé, vou botar aqui. Maomé, ele envia uma carta ao rei da Pérsia, chamado rei Cosroes, dizendo que ele deveria ser reconhecido como um profeta. E aí o que esse rei faz? Ele rasga a carta, né? E não dá atenção a isso. E aí Maomé fala então que o reino dele seria destruído. Então o rei Cosroes da Pérsia ele rasga a carta de Maomé. Desconsidera, né, isso. E aí ele, então, profetiza que o seu reino seria destruído. E essa destruição da Pérsia se dá numa batalha chamada Batalha de Nínive. Destruição da Pérsia, onde a Pérsia luta com os romanos e os romanos, eles vencem. Os romanos vencem. Mas eles ficam exauridos, muito cansados. E por que isso se torna a chave de entrada do islamismo, ou do maometismo? Porque como os romanos eles estão exauridos por essa batalha, essa fragilidade faz com que essa religião, essa falsa religião, consiga ascender e tomar conta. Então, eles conseguem entrar através dessa fragilidade que acontece nessa época. Por isso que nós temos na Bíblia aqui, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Essa chave foi, digamos, esse momento na história de fragilidade, né, romana mesmo, os romanos vencendo, para com que Maomé e seus discípulos começassem então a tomar conta daquela região. Vejam o que essa citação de Uriah Smith fala. Vamos colocar assim aspectos históricos para que a gente possa ver junto com a Bíblia e poder, né, estudar e comparar os dois. Então, na citação número 2, vou pedir que alguém leia ali o Império Romano. O Império Romano caiu como se levantara pela conquista, mas os sarracenos e os turcos foram os instrumentos pelos quais uma falsa religião se tornou o flagelo de uma igreja apóstata. Por isso, em vez de a quinta e a sexta trombetas serem designadas como as primeiras, apenas por esse nome são chamadas ais. Vamos só interromper aqui um pouquinho, que eu só quero chamar a atenção a uma coisa aqui. Veja que interessante, sarracenos, né, os árabes e os turcos foram instrumentos pelos quais uma falsa religião se tornou o flagelo de uma igreja apóstata. Quem era essa igreja apóstata? Roma papal. E então, quando essa falsa religião, ou seja, o islamismo, né,
religião maometana, quando ela se torna, a falsa religião se torna o flagelo de uma igreja apóstata, ela está sendo usada para punir essa igreja, que foi exatamente, não é, o que aconteceu, ok? Pode continuar ali, Constantinopla. Constantinopla foi sitiada pela primeira vez depois da extinção do Império Romano do Ocidente, por Cosroes, terceiro, né? Segundo rei. Cosroes. Eu acho que se pronuncia Cosroes. É um nome meio estranho de pronunciar, Cosroes. Tá, pode continuar. O historiador diz acerca daquele tempo: enquanto o monarca persa contemplava as maravilhas da sua arte e poder, recebeu uma epístola de um obscuro cidadão de Meca, convidando-o a reconhecer Maomé como o apóstolo de Deus. Ele rejeitou o convite e rasgou a epístola. Assim, exclamou o profeta Ari: Deus rasgará o reino e rejeitará a súplica de Cosroes. Isso. E foi assim que aconteceu. Então, por isso que a gente entende que essa foi a chave que abriu o poço do abismo. Eu gostaria que, antes da gente começar a investigar um pouco sobre o poço do abismo, alguém lesse a referência número 3. A queda de Cosroes II, rei da Pérsia, pode bem simbolizar a abertura do abismo, no sentido de ser preparado o caminho para os discípulos de Maomé saírem do seu obscuro país e propagarem suas enganadoras doutrinas a ferro e fogo, até que espalharam as suas trevas sobre todo o Império do Oriente. Ok. Então, isso foi exatamente o que aconteceu. Eles se aproveitaram dessa situação, dessa fragilidade que aconteceu, não é? Nessa ocasião dessa batalha aqui de Nínive, onde a Pérsia perdeu para Roma, e aí começaram então a expandir essa religião, ok? Agora, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o poço do abismo. Gênesis 1, eu vou ler aqui, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, a gente vê que aqui é um lugar vazio, sem forma, inóspito, né? Lugar do abismo. Jeremias 4, 23. Quem achar primeiro pode ler. Observei a terra e vi que estava assolada e vazia, também os céus, e não tinham a sua luz. Ok? Então, assolada e vazia, deserta, né? Então, o abismo é um deserto assolado. Ok? Então, no versículo 2, voltando, a gente vai estar sempre voltando para Apocalipse 9, ok? Então, marquem ali com alguma coisa ou com a mão, Apocalipse 9, que a gente vai sempre voltar para cá. Então, lendo o versículo 2, diz assim: e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. É muito interessante esse versículo, porque nós podemos também pela Bíblia entender o seguinte, que uma fornalha, a fumaça de uma grande fornalha, a Bíblia fala sobre essa fornalha, ou sobre o que é a fornalha, em Jeremias, não, primeiro vamos ver em Deuteronômio 4, tá? O que a Bíblia diz sobre fornalha? Deuteronômio 4. Verso 20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, a fim de lhe seres um povo hereditário, como hoje o sois. Então, aqui está falando a fornalha de ferro do Egito, né? O que o Egito trouxe ao povo de Deus? Escravizou, né, o povo de Deus, trouxe aflição, trouxe sofrimento, tá? Agora, Jeremias também nos fala sobre fornalha.
Jeremias 11, aqui nós temos duas testemunhas, né? 4, verso 4. E ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei conforme a tudo quanto vos mando. E vós sereis o meu povo, e vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Aqui novamente nós vemos o Egito, né, a fornalha de ferro, ou seja, uma ilustração, né, do que essa escravidão foi para o povo de Deus. Nós temos também em Isaías 48, no verso 10, eu vou ler aqui: eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Então, a fornalha representa a aflição também, né? Isaías 48, 10, nós lemos. Em Daniel, no capítulo 3, nós temos também várias menções aqui de fornalha. Vocês lembram desse capítulo, né? Fornalha de fogo. Então, no capítulo 3, no versículo 6, por exemplo, fala assim: e qualquer que não se prostrar e não adorar a estátua, né, de Nabucodonosor, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente, né? Nós conhecemos essa citação. Aí no verso 11 diz: e qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Novamente, no 15: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de folhos e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Então, está muito claro que aqui, fornalha de fogo ardente, ou em relação ao Egito, está representando aflição, sofrimento, escravidão, certo? Então, voltando lá para Apocalipse 9, nós vimos que naquele versículo 2, não é? Abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. A fumaça, ela escurece, ela entenebrece a visão. E essa fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. O que o sol e o ar representam? Aqui é interessante, né? Eu acho que nós sabemos o que o sol representa na Bíblia, mas vamos olhar aqui algumas referências. Malaquias 4, 2. Aqui o que nós estamos tentando fazer é mostrar pela Bíblia como a história ela se fecha com a profecia, tá? Com o que está aqui descrito. Usando a Bíblia nós podemos chegar a essa conclusão. Malaquias 4. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, fazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. O sol da justiça, quem é o sol da justiça que nasceria? Cristo. Salmo 84. Salmo 84, 11. Aqui está muito claro, né? Salmo 84, 11. Eu vou ler. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Então, Deus é um sol e escudo. E em Romanos 1,16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, o sol é a justiça de Deus
a justiça de Cristo, que é também o Evangelho de Cristo. Tá? Então, Apocalipse 9 nos diz que essa fumaça da fornalha, ela escurece, essa fumaça escurece o sol e escurece o ar também. Não é isso que nos diz no final do verso? E o que esse ar representa? João 3:8. Se alguém puder ler. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o vento, né, o ar, representa o quê? O Espírito Santo, né? Aqui também nós temos várias citações na Bíblia que falam que o vento, o ar, representa o Espírito Santo. Uma outra citação, também em João, é no capítulo 20, um pouco mais para frente. João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me ouviu, também eu vos envio a vós. 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Ok, então, o que nós vimos? Que o sol representa Cristo, representa Deus, e o ar representa o Espírito Santo. Então, o que está acontecendo aqui? O poço do abismo foi aberto. Tá? No meio do deserto, subiu fumaça do poço, ou seja, no momento em que esse mensageiro, ou essa estrela que caiu do céu, foi dada a ela a chave do poço do abismo, não é desse deserto, o que aconteceu? Subiu fumaça do poço, ou seja, houve um escurecimento de algo muito importante, que é o sol da justiça, que representa Cristo, e o Espírito Santo. Então, essa falsa religião, ela não reconhece, exatamente, ela não reconhece Cristo, a divindade de Cristo. Essa falsa religião não reconhece Cristo como Filho de Deus, né? Ok. Então, Maomé, ele nasce em 570 e em 606 acontece, então, que o rei Córsores, ele rasga essa carta e aí os romanos vencem a destruição da Pérsia na Batalha de Nínive, e em 629, na verdade esse é o período que dura essa guerra aqui, Maomé conquista Meca. Então aqui nós temos essa batalha. Eu vou colocar aqui nesse espaço de tempo. Onde nós temos a batalha de Nínive. Onde os romanos vencem, mas se fragilizam. Tá, em 632... Maomé morre. E quem sucede Maomé é Abu Bekr, tá? Abu Bekr. Abu Bekr, ele era um dos sogros de Maomé, porque ele tinha muitas esposas e concubinas, né? Então, ele é um dos sogros. Ele sucede Maomé. Só que, nessa época, existiam muitas tribos, cada tribo tinha um governo, então, essa religião, o maometismo, estava muito separada, não estava unificada nessa época. Só que algo interessante acontece aqui, em relação ao povo de Deus, porque Abu Bekr, ele confere proteção ao povo de Deus.
Como assim? Então a gente já vai entender. O povo de Deus acabou sendo protegido, o povo verdadeiro de Deus, né? E não perseguido por esses falsos, não é, discípulos, pelos discípulos de Maomé. Então, vamos ler aqui na nota Na verdade, antes de lermos, vamos continuar aqui no versículo 3. Para podermos ler a nota 4, temos que entender ali um pouco sobre o que fala o versículo 3, tá? Do capítulo 9. Alguém poderia ler o versículo 3? Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra. Ok, então esses gafanhotos, será que são gafanhotos literais? O que esses gafanhotos representam? A própria Bíblia também nos diz. Isso nós temos em Naum, se alguém puder achar Naum, capítulo 3. Gafanhotos são flagelos, né? Não bem isso. É usado como flagelo, mas eles ocasionam flagelo. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Olhem em Naum, no livro de Naum. Naum 3, 15, começando no 15 ao 17. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como gafanhoto, ainda que te multipliques como gafanhoto e te multiplicas como a locusta. Até o 17? Pode ler até o 17. Se fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorará, invade e sai voando. Devorador, invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes no dia de frio, e subindo o sol, vão embora, e não se conhece o lugar onde estão. Ok, aqui então, no versículo 17, está bem claro que diz que os príncipes são como os gafanhotos, e os capitães como os gafanhotos. Então, príncipes, capitães, tá? Mas vejam o que Juízes diz sobre gafanhotos. Juízes 7, no capítulo 7. Livro de Juízes, capítulo 7. No verso 12. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Ok, então aqui está bem claro, né? Os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam como gafanhotos. Então, gafanhotos são os filhos do Oriente. Os filhos do Oriente. Em Êxodo, capítulo 10, versículo... Não, esse aí não precisa, já tem duas, tá bom. Então, agora sim, agora vamos ler a citação número 4. A citação número 4 fala um pouco mais sobre esses gafanhotos, não é? Como que eles se propagavam. Uriah Smith. Levantou-se uma religião falsa. Levantou-se uma religião falsa que, constituindo embora o flagelo de transgressões e idolatria, encheu o mundo de trevas e erros. Bandos de sarracenos, como gafanhotos, infestaram a terra rapidamente, estendendo os seus flagelos sobre o Império Romano, desde o Oriente até o Ocidente. A saraivada desceu das gélidas praias do Báltico. O monte a arder foi lançado na África sobre o mar e os gafanhotos, apropriados símbolo dos árabes. Partiram da Arábia, sua região natal. Vieram como destruidores, propagando a nova doutrina, instigados à rapina e violência por motivos de interesse e religião. Então, aqui era como os mileritas entendiam, né? Os gafanhotos e como a Bíblia fala.
Eles infestaram a terra rapidamente, estendendo seus flagelos sobre o Império Romano, né? E na citação 5, alguém poderia ler? Encontramos uma ilustração mais específica ainda do poder que lhes foi dado, do poder que tem os escorpiões da terra. Não só era seu ataque fulminante e vigoroso, mas a sensibilidade da honra que tolera menos o insulto do que a ofensa corporal, lançou um mortal veneno nas contendas dos árvores. Uma ação indecente, uma palavra de desprezo, só podem ser expiadas pelo sangue do ofensor, e tal é a sua intemperada paciência, que aguardam meses e anos inteiros a oportunidade de vingança. Ok, então vocês vejam que aqui essa ilustração com os escorpiões estava exatamente relacionada ao ataque fulminante, não é? Que essas tribos faziam em relação aos seus inimigos. Agora, o interessante é que nós vamos ler no verso 4 do capítulo 9, que aqui vai aparecer o que eu falei para vocês sobre a proteção ao povo de Deus. A gente vai... a gente vai explorar um pouco sobre isso agora, né? Que está no verso 4, que diz assim: e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Vejam que interessante isso. Ou seja, os homens que não têm nas suas... ou seja, os homens que têm na sua testa o selo de Deus, eles estariam protegidos. Eles estariam protegidos. E que povo é esse? Os judeus, né? Que povo é esse? Os guardadores do sábado. Porque em todas as épocas sempre houve, não é, um povo que guardava o sábado. Mesmo se esse povo estava escondido em cavernas, seja aonde fosse, esse povo guardava o sábado. E esse povo foi protegido por esse outro povo que trouxe flagelo à Igreja Romana Papal. Então, nós podemos ver interessantemente em Êxodo, vamos ver um pouco sobre... Bom, esse sinal, eu acho que a gente não precisa, porque o nosso tempo, né, ele é meio escasso, a gente não precisa explorar muito isso, porque todos sabemos, né, que esse sinal representa o sábado de Deus, né, que é o selo, que era o povo que guardava o sábado. Mas eu gostaria que fôssemos, então, em Ezequiel 9, porque aqui em Ezequiel 9, nós temos, assim, nós temos alguns versículos que nos falam sobre exatamente essa porção da profecia. Ezequiel 9, verso 4 a 6. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Então, vejam que interessante. Começai pelo meu santuário, ou seja, começai pela casa de Deus, né? E aqui era para não, todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Ou seja, eles eram para ser protegidos. Então, isso aqui fecha com o que nós acabamos de ler, que aqueles, não é, que aqueles homens, né, como nós vimos no verso 4, que não têm nas suas testas o selo de Deus, eles não seriam poupados. Ou seja, o selo de Deus é o sábado do Senhor. E nós temos aqui duas citações que eu quero ler agora, que eu acho bem interessantes, que nos mostra, não é, mais características sobre isso que nós recém falamos. Ou seja, aquele povo que não tem o sinal na testa seria
Roma, os que estavam seguindo Roma papal. E a gente sabe que a supremacia papal começou em 538, não foi? Então, nessa época, Roma papal estava ascendendo em seu poder. Vamos ler o que diz a citação número 6 e depois a número 7, aqui no nosso roteirinho. Alguém poderia ler a 6? Que estás fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Os que estão unindo com o mundo estão se amoldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Agora é o tempo de preparar-nos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Pesquisai as Escrituras por vós mesmos, para que possais compreender a terrível do tempo presente. Então, aqui essa citação serve para nós nos dias de hoje também, não é verdade? Mas vejam que esse selo ele está diretamente relacionado ao decreto dominical. Por quê? Porque ela fala isso aqui, ó. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Então, o tempo de desenvolver o caráter é agora. É agora. Nós vamos para o céu com o caráter que nós estivermos desenvolvendo. Na citação 7, aqui vai falar um pouco sobre Abu Beker. Eu vou pedir para alguém ler a citação 7. O que acontece então depois da morte? Maomé, em 632 depois de Cristo, sucedeu-lhe no comando Abu Bekr, que logo depois de bem estabelecida sua autoridade e governo, dirigiu uma carta circular às tribos árabes, da qual destacamos o seguinte extrato: quando travardes as batalhas do Senhor, portai-vos como homens, nunca voltando as costas, mas que a vossa vitória não seja manchada com o sangue de mulheres e crianças. Não destruais as palmeiras, nem queimeis as searas. Não corteis árvores frutíferas, nem maltrateis os animais, a não ser que os tenhais de matar para vosso sustento. Quando fizerdes alguma aliança ou contrato, permaneceis fiéis, e não falteis a vossa palavra. Encontrareis no vosso caminho algumas pessoas religiosas que vivem retirados em mosteiros, e que desse modo se propõem servir a Deus. Deixai-as, e não as mateis, nem destruais seus mosteiros. E encontrareis outra classe de pessoas que pertencem às sinagogas de Satanás, e que têm coroas rapadas. Fendei-lhes os crânios, e não lhes deis descanso até que se tornem maometanos ou paguem tributo. Interessante aqui as duas classes, não é? Sempre houve duas classes. Então, aqui é dito, através dessa circular que Abu Beker envia, não é? Para deixar de lado, para poupar aqueles, não matar, não destruir, que estão, não é? São pessoas religiosas que vivem retiradas ou em mosteiros e que se propõem a servir a Deus. Então, essa é uma classe. E a outra classe que eles iriam encontrar pertencem à sinagoga de Satanás. Tem coroas rapadas. Que coroas rapadas seriam essas? Vocês lembram dos monges, não é? Que eles tinham monges... que se propõem a servir a Deus, guardavam o sábado. Exatamente. Os albigenses, os valdenses, daquela época que estavam fugidos. Estavam fugidos, escondidos em cavernas.
até falei no princípio, os judeus, porque eles também ainda guardavam, Sim. mas a guerra não era contra eles. Não era contra eles. Era lá naquela região, É. região oriental. E que sempre guardaram nas cavernas, escondidos. Então, Abu Bekr, de uma certa forma, protegeu o povo de Deus. É interessante isso, a gente vai ver quando estudarmos o movimento 144.000 também, que o Islã, sempre de uma certa forma ou outra, protegeu o povo de Deus. Em várias situações, na época do protestantismo também, das cruzadas, até na época que a gente estava falando de José, quando José, não é, ele foi colocado naquele buraco e, na verdade, se não tivesse passado aquela caravana, ele teria morrido ali. E foi graças, então, a isso que depois ele foi levado ao Egito e todo o resto se concretizou. Então, esse povo, de uma certa forma, ele é usado como instrumento para proteger o povo de Deus. E nós já falamos sobre o 11 de setembro, né? Então, agora eu vou falar alguma coisa meio que em off, mas só para mostrar que 11 de setembro, quando aconteceu, pode até estar, de uma certa forma, tirando a atenção do mundo para o povo de Deus verdadeiro, os guardadores do sábado, para que esse povo tenha um tempo adicional de preparação, porque hoje o foco está aonde? No terrorismo, não é? No Estado Islâmico, enfim. E o povo de Deus, ele está tendo tempo para se preparar. Então, de uma certa forma, a gente também, e quando estudarmos melhor isso, vamos compreender melhor, poderíamos colocar que o Islã, ele protege, ele está sempre, de uma certa forma, protegendo o povo de Deus. A referência número 8 também é interessante, a gente pode ler agora. Alguém poderia ler a número 8? Em obediência à sua permissão de danificar os homens que não tivessem o selo de Deus em suas frontes, pendiam o crânio de uma classe de fanáticos com coroas rapadas, que pertenciam à sinagoga de Satanás. Estes eram, sem dúvida, uma classe de monges, ou alguma outra divisão da Igreja Católica Romana. Então, essa era a interpretação também que os mileritas, né, que os pioneiros davam a essa classe, então, de pessoas, ok? Então, continuando em Apocalipse 9, no versículo 5, diz o seguinte: e foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Então aqui nós temos a primeira profecia de tempo aqui, tá? Porque a quinta trombeta, nós vemos que ela está ligado a tormento, mas não a matar. Então, essas pessoas, elas são atormentadas, mas elas não são mortas, não ainda. E esse tormento, ele está, digamos, sendo comparado ao tormento semelhante ao do escorpião. Eu quero agora que a gente leia a citação 9, tá? Para a gente continuar depois a 7, os versículos 7, 8 e 9, e aí depois eu quero voltar para essa profecia de tempo, ok? Então, vamos ler ali a citação, a referência número 9 no nosso estudo. Suas constantes incursões no território romano e frequentes assaltos à própria Constantinopla constituíram um incessante tormento para o Império. Apesar disso, não puderam eficazmente subjugá-lo, não obstante o longo período, a que depois se alude mais diretamente, durante o qual continuaram por incessantes ataques a afligir uma igreja idólatra, cujo chefe era o Papa. Sua missão era atormentar e depois danificar, mas não matar ou completamente destruir. O que é para admirar é que eles o não fizessem. Exatamente. Então, quando diz ali no verso 5, né, que eles tinham que atormentar e não matar, essa era a missão. Eles tinham que atormentar e não tinham que matar. Eu quero pular agora para os os versículos do capítulo 9, 7, tá? O 8 e o 9. E depois a gente vai falar sobre nós vamos voltar para o verso 5 para falar sobre a profecia de tempo, tá? Porque agora a gente está tentando caracterizar esses versículos e
tentar descobrir esses símbolos, não é? Na Bíblia, o que eles representam e fazer a sua colocação na história, tá? Depois nós vamos trabalhar com essa profecia de tempo, porque depois temos uma outra profecia de tempo na sexta trombeta. Então vamos continuar nessa caracterização que no versículo 7, eu vou ler agora para vocês, fala assim: e o parecer dos gafanhotos, que nós já identificamos, né, que são os filhos do Oriente, era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Aqui é muito interessante, nós temos várias características que nos levam, digamos, a uma figura que eu acho que começa a ficar mais claro na nossa mente. Vejam o que essas citações aqui de Uriah Smith, do livro de Uriah Smith, nos falam. Eu vou pedir que alguém leia a citação número 10. O cavalo árabe é o que leva a dianteira em todo o mundo. E perícia em equitação é a arte e ciência da Arábia. Os bárbaros árabes, ligeiros como gafanhotos e armados como escorpiões, prontos a arremessar-se no momento, estavam sempre preparados para a batalha. E sobre as suas cabeças havia umas coroas semelhantes ao ouro. Quando Maomé entrou em Medina, e pela primeira vez foi recebido como seu príncipe, um turbante foi desfaldado à sua frente para suprir a falta de estandarte. Os turbantes dos sarracenos, semelhantes a uma coroa, eram o seu ornamento e o seu orgulho. Pode continuar. E os seus rostos eram como rostos de homens. A gravidade e firmeza de ânimo do árabe é notável nas suas maneiras exteriores. O seu único gesto consiste em acariciar a barba, venerável símbolo de virilidade. A honra das suas barbas é muito fácil de ferir. Uriah Smith, Daniel e Apocalipse. Ok. Então, vocês estão vendo que aqui nós lemos nessa referência toda a explicação e as características, não é? Que o versículo 7 nos fala, né? Que o parecer dos gafanhotos era semelhante aos cavalos aparelhados para a guerra. E a coroa nada mais é do que o turbante dos árabes, e semelhante a ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens, né? Então, eles tinham barba, eram másculos. No versículo 8 diz assim: e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Então, os cabelos deles eram parecidos com cabelos de mulheres. Eram longos. E a gente sabe que os árabes tinham cabelos longos. Tinham barba, cabelos longos, turbantes. Então, aqui está caracterizando perfeitamente a aparência deles. Alguém poderia ler ali a referência número 11? As mulheres consideraram os cabelos compridos como uma dor. Os árabes, ao contrário dos outros homens, tinham um cabelo como o das mulheres, ou seja, para comportar costume este registrado tímido e por outros. Mas nada havia de efeminado no seu caráter, com efeito, como que significando sua ferocidade e força para devorar, seus dentes eram como de leões. Então aqui também os pioneiros descrevem como, né, os árabes tinham esses cabelos compridos, como das mulheres, mas não eram efeminados, e os dentes, né, que eram como de leões. No versículo 9 do capítulo 9 de Apocalipse, diz assim: e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Então, aqui a referência número 12 vai falar sobre o ataque dos árabes. Alguém poderia ler a referência número 12? O ataque dos árabes não se apoiava, como dos gregos, nos esforços de uma firme e compacta infantaria. Sua força militar era principalmente constituída por cavalaria e arqueiros. A um toque da mão, os cavalos árabes arremessavam-se com a rapidez do vento. Pode continuar. Na época em que Maomé se impôs... Na época? Desculpe, não tem. Eu estou lendo outra coisa aqui. Ok, então agora vamos nos concentrar no versículo 5. O versículo 5, então, vamos voltar
nos fala sobre essa profecia de 5 meses. Continuando ali, fala de novo da profecia. Fala 2 vezes. Fala de novo no 10. Sim, no 10, Eu ia ler depois, mas a gente pode ler agora o 10, que diz: e tinham caudas semelhantes à dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, ok? Então, a gente viu toda essa descrição que eu acho que ficou bem claro para nós, que aqui está se referindo ao povo árabe. Desde o abismo, o lugar onde eles, né, estão localizados, até as características deles, né, pessoais. E agora a gente vai falar um pouco sobre a história, ou seja, o que esse tempo profético significa? Esses 5 meses para que os atormentassem, tá? Então, vamos seguir na história. Em 632, Maomé morre. Em 1299, nós temos aqui a conquista do imperador otomano, Otman ou Osman. Isso aconteceu em 27 de julho de 1299. Então, Otman ou Osman, ele conquista a região a Nicomédia, que era uma cidade, Nicomédia, e agora nós temos então a predominância do Império Turco-Otomano. Até então não era no âmbito geral, né? É isso? Até então, o que estava acontecido? As tribos, elas estavam espalhadas. Então, aqui nessa data, o Otman, ele consegue centralizar principalmente os 4 sultanatos, que existiam 4 sultanatos específicos, que era Alepo, eu tenho aqui em algum lugar, Alepo, Bagdá, Alepo, Bagdá e Cône e Damasco, tá? Então, aí eles são centralizados. Na verdade, então, o Otman, ele conquista, não é, essa região, e esse é o primeiro ataque realmente ao Império Bizantino, a Roma Oriental. E aqui, essa data, ela marca o início da profecia, tá? Então, o início da profecia desses 5 meses, tá? 5 meses de tormenta. Então, 5 meses equivalem, um mês, a gente sabe que, biblicamente falando, são 30 dias. Vocês entendem que na Bíblia um mês é relacionado a 30 dias por Gênesis, né? Ali a gente pega do dilúvio, vocês conhecem essas passagens, né? Aonde você consegue contar e chega na conclusão que o mês bíblico é 30 dias. Então, 5 meses seriam, fazendo o cálculo, 150 dias. Aplicando o princípio dia-ano, que era aplicado pelos mileritas, isso aqui equivale a 150 anos, tá? Então, se a gente for começar aqui, né, 27 de julho de 1299, nós terminaríamos em 27 de julho de 1400, né, e 49. Então, aqui seria o primeiro ai.
E esse primeiro ai, nós lemos, nós estudamos que ele está relacionado a atormentar, não a matar. Atormentar. Ok? 150, deixa eu botar aqui, 150 anos. Ok, então, Otman ele invade a Nicomédia e esse é o primeiro ataque à Roma Oriental. Em 1449, o que acontece? Constantino de Acoses, ele pede permissão para subir ao trono. Constantino, ele era um representante do Império Romano Oriental, certo? Bizantino. Então, ele pede permissão ao sultão na época. Então, ele pede permissão. Por que ele pede permissão? Porque, na verdade, ele estava quase como figura lá, mais. Porque Otman, quando ele... na verdade, estruturou essas tribos todas e centralizou isso, ele acabou tendo uma força muito grande. No final, isso foi enfraquecendo cada vez mais o Império Bizantino. Então, de Acoses, ele pede consentimento, a gente pode dizer, né, que ele pede consentimento para subir ao trono. Nessa data aqui, tá? Então, ele pede consentimento ao sultão turco. Em 1453, 4 anos depois, o que acontece? Mas aí, Constantino aí como imperador e não a ver com o Papa, né? Não, porque aqui, em 53, há a queda de Constantinopla. Aqui, Roma Oriental realmente perde como império, né? Como império. Uhum. Então, aqui, ó, nós temos a queda de Constantinopla. Ele era quase como uma figura, porque na verdade quem estava governando mais eram os turcos. Eles estavam com a força, com o poder. Então, quando ele pede consentimento, ele pede consentimento para subir como figura ao trono, né? E em 53 cai Constantinopla, ou seja, os turcos, né? Eles estão no poder e eles ficam no poder, porque aqui, ó, a gente já pode começar aqui, eu acho que eu vou seguir nessa linha para ser mais didática. Aqui já vai começar o segundo ai, ok? Que a gente vai ler a seguir. Ou seja, a sexta trombeta, tá? Deixa eu fazer com uma outra cor. A sexta trombeta começa aqui. E a quinta, então, ela vai de 606 até 1449. Aqui é a quinta trombeta. Então, vamos ler aqui o que diz. Então, Otman ele invade a Nicomédia, aí nós temos o período profético. Se vocês quiserem saber aonde está, podem anotar ali os 30 dias referentes, não é em Gênesis a um mês, é em Gênesis 7, 11, 24 e Gênesis 8, 3 a 4.
ok? Então aí a Turquia ela está se fortalecendo, e isso determina um enfraquecimento do Império Romano Oriental, um enfraquecimento, né, total. Só que ainda falta derrubar aquela terça parte que nós vamos ver, que está relacionada à sexta trombeta. A citação, não, vamos seguir primeiro Apocalipse 9, agora vamos ler os versículos 12. Sim. Os 30 dias é Gênesis. Gênesis 7, 11. Vocês querem ir lá para determinar? Alguém tem dúvida sobre os 30 dias? Ou não precisa? Não precisa, né? É Gênesis 7, 11, versículo 11 e depois versículo 24. E aí Gênesis 8, versículos 3 e 4. E o princípio dia-ano todo mundo sabe, tá? Em Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6. Um dia para cada ano. Porque nós vamos usar esse mesmo princípio para determinar a outra profecia que vem agora na sexta trombeta, dos 391 dias, anos e 15 dias. Então esse princípio dia-ano, ele determina, não é, essas duas profecias. Antes de continuarmos a ler essas referências aqui, vamos ler em Apocalipse 9, agora, os versículos seguintes, que a gente não leu ainda, tá? Podemos ler o 11 até... Eu acho que do 11 até o 15 podemos ler. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Ok, vamos fazer só uma interrupção breve aqui, que eu quero só colocar para vocês o seguinte. Quem é esse rei? E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Você sabe o que quer dizer Abaddon em hebraico, e em grego a palavra é Apolion? Significa destruição. Então, esse anjo que quer dizer destruição é Otman ou Osman, é o rei. É o rei, né? Porque tinham sobre si um rei. Então, nesse período aqui, a ordem era atormentar, não matar, mas atormentar o povo de Deus. Aí na sexta trombeta já muda, né? A gente vai ver que aí a ordem é matar. Então, pode continuar, sim. O sexto anjo tocou a trombeta. Eu ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra a presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram, então, soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Até o 15 ou até o 16? Não, pode parar por aí. Eu queria comentar uma coisa no verso 13, que agora me veio a lembrança, que diz assim, ó, ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Esse altar de ouro é o mesmo altar de Apocalipse 8:3, vocês lembram? Quando nós temos o lugar santo e Cristo está no lugar santo, e essa voz que escutam aqui é a voz de quem oficiava junto ao altar, ou seja, a voz de Cristo. Então, o que isso está nos mostrando? Que antes do toque da primeira trombeta que nós vimos, lá quando a irmã Lígia falou, né, ele aparece junto ao altar de incenso, Cristo. E agora, antes do toque da sexta trombeta, ele aparece novamente junto ao altar. Ele está oficiando lá em favor, né, das orações do seu povo. Ou seja, Cristo ainda está no lugar santo, aqui, nesse momento. Ok? Ok, então... podemos
ler até o 19, irmão. Pode ler do 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Ok, então aqui foi, por esses 3 foi morta a terça parte dos homens. Então aqui não é mais tormento, é morte, né? Que nós estamos falando. E sobre essas couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, é claro que aqui é figurativo, as couraças não podem ser de fogo, de jacinto e de enxofre, né? É que essas 3 cores compunham as couraças dos guerreiros. O fogo, que é a cor vermelha, o jacinto, que é azul, e o enxofre, que é uma cor amarelada, né? Então, eram exatamente essas 3 cores que predominavam no exército turco, no uniforme, né, do exército turco. E outra coisa interessante é que esses cavalos, quando fala fogo, fumaça e enxofre, aqui está fazendo alusão, com certeza, ao emprego das armas de fogo que começaram a ser empregadas nesse período. E a pólvora também foi descoberta nesse período, o que era diferente em relação à quinta trombeta. Então aqui nós temos o uso, né, das armas de fogo e da pólvora, claro, e portanto, nessa ocasião, nesse período, a ordem então era dada matar. Ok, vamos agora entender um pouco sobre essa profecia, para podermos completar aqui esse nosso gráfico, tá? Vou continuar com a linha aqui. Ok, então aqui nós vimos que Constantino, ele pede consentimento para subir ao trono, ou seja, uma figura, aqui cai Constantinopla, e agora nós temos que calcular essa duração do Império Turco-Otomano, até quando esse império foi forte o suficiente para permanecer no poder, certo? Então, aqui o que está dizendo? Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esses são os 4 sultanatos que nós já falamos antes, né? Que eles se uniram e aí Otman uniu esses 4 sultanatos e isso centralizou o poder, deu mais poder a esse Império Otomano. Foram soltos, não é? E se prepararam para hora, dia, mês e ano. Então vamos colocar aqui hora, dia, mês e ano. Opa, eu vou colocar aqui agora de trás para frente, né? Ano. Um ano é 360 dias. Um mês, vamos levar em consideração isso aqui que nós já tínhamos visto na quinta trombeta. Um mês, 30 dias. Um dia é um dia, né? E uma hora. O que é essa uma hora? Então, agora nós vamos usar o princípio dia-ano. Então, esses 360 dias equivalem a 360 anos. Esses 30 dias, 30 anos. Um dia, um ano.
E uma hora é o quê? O que que a hora é? Ela é 1/24 do dia, não é? Certo? Então, é 1/24 de 360 anos. Alguém faz essa conta e chega a... Meia hora dá 7,5. 15 dias. 15 dias, né? Profecia... Meia hora, 7 dias. Por meia hora. É. 7 dias. 15 dias. Então, vamos somar isso aqui. Aqui nós temos 360, 30, 391 anos. Então, aqui... Tá. Se nós calcularmos, baseados nessa data aqui, 391 anos e 15 dias, nós vamos chegar numa determinada data, que vai ser eu vou botar mais para cá, para poder continuar. Que data é essa? Vocês fizeram o cálculo? Termina em 1840, né? 11 de agosto. 1840. Alguém lembra o que foi essa data? O que significa? Fortalecimento, né? Exatamente, tá? Agora vamos entender o seguinte, vejam só. O que aconteceu historicamente aqui nessa data, tá? Vamos ler aqui algumas citações para entendermos isso, tá? Citação, referência número 14. Eu vou pedir que alguém leia a referência 14. Esta supremacia dos maometanos sobre os gregos devia continuar, como já vimos, por 391 anos e 15 dias. Começando ao findar os 150 anos em 27 de julho de 1449, o período devia estender-se até 11 de agosto de 1840. A julgar pela maneira como começou a supremacia otomana, que foi por um voluntário reconhecimento por parte do imperador grego e que reinava só com a permissão do sultão turco, devíamos naturalmente concluir que a queda ou perda da independência otomana se efetuaria da mesma forma, que no fim do período indicado, isto é, em 11 de agosto de 1840, o sultão submeteria voluntariamente a sua independência às mãos dos poderes cristãos. Exatamente como, 391 anos e 15 dias antes, o tinha recebido das mãos do imperador cristão, Constantino XIII, esta conclusão fora tirada e feita esta aplicação da profecia pelo pastor Litch, em 1838, 2 anos antes de ocorrer o acontecimento previsto. Então, Josiah Litch fez essa previsão baseada no princípio dia-ano, não é? Que aconteceria a queda do Império Otomano em 11 de agosto de 1840. O que está acontecendo aqui? Esse sultão, ele submete-se espontaneamente às 4 potências europeias, porque ele estava numa guerra com o Pachá do Egito. E ele estava se enfraquecendo e as coisas não estavam muito bem para ele. E dessa forma houve a influência das nações europeias, e as nações eram 4 potências: a Rússia, a Prússia, a Áustria e a Inglaterra, tá? Então essas 4, nações europeias, elas interferiram para fazer com que houvesse, digamos, uma entrega amistosa. Tá? E foi aí então que esse sultão se submeteu voluntariamente a essas 4 potências. Então aqui a gente poderia dizer, né, que o sultão otomano submete-se
as 4 nações europeias. E isso os pioneiros entendiam muito bem, e nós podemos ler aqui na próxima citação, na número 15, se alguém puder, né, pode ler. Ali é 360 anos mesmo? É anos, né? Ou é dias ali? Ali uma hora. Anos. É 1,24. 360 anos, isso? É que é 360 dias. 360 dias. É igual 15 É. Não é anos? Não é anos. É dias, né? Dias. Alguns anos antes, de 1840, o sultão tinha se envolvido em guerra com Mohamed Ali, Pachá do Egito. Numa batalha geral entre os exércitos do sultão e de Mohamed, o exército do sultão foi completamente derrotado e destruído, e a sua frota tomada por Mohamed e levada para o Egito. Assim se encontravam as coisas, quando em 1840 a Inglaterra, a Rússia e a Áustria e a Prússia intervieram e determinaram uma solução do conflito, pois era evidente que, se Mohamed fosse deixado à vontade, dentro em breve se assenhorearia do trono do sultão. Então Aceitou esta intervenção das grandes potências e fez assim uma entrega voluntária do caso nas suas mãos. Então, isso aconteceu em virtude, então, dessa guerra com Muhammad Ali, que era Pachá do Egito, nessa batalha, né, em que, como fala aqui, os exércitos do sultão e de Mohammed, os exércitos do sultão tinham sido os exércitos completamente derrotados e destruídos, né, praticamente. A frota tinha sido tomada, né, pelo Pachá do Egito, então essas 4 potências interferiram e ele submeteu-se voluntariamente. E foi aí, então, que se cumpriu a profecia, o segundo A. Então, aí nós temos Até 1844. Né? o segundo A e vai até... Segundo A e vai até aqui, tá? 11 de agosto de 1840. Mas a 6ª trombeta, aqui nós temos um período de 4 anos. Opa, deixa eu botar mais para cá. – 1844, não é? 22 de outubro. Uma data importante para nós, né? Começa a 7ª trombeta. Então, a 6ª trombeta, ela vai até aqui, né? Até 22 de outubro. De 1844. Esse segundo ai foi dado não para atormentar, mas para matar. Como nós vimos, matar a 3ª parte. Matar. E a última citação que eu gostaria que a gente lesse, que é do Espírito de Profecia, Grande Conflito, que muitos de nós, né, já lemos, já conhecemos, é a 16. Eu vou pedir que alguém leia. No ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. 2 anos antes, os israelitas, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9, dizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, esta potência deveria ser subvertida. No ano de 1840, no mês de agosto, e poucos dias apenas antes de seu movimento, escreveu: admitindo que o primeiro período, 150 anos, se cumpriu exatamente antes que Diacósias subisse ao trono com permissão dos turcos, e que aos 391 anos, 15 dias começaram no final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840.
quando se pode esperar seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. Isto, creio eu, verificar-se-á ser o caso. No mesmo tempo, especificada a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Quando isso se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus companheiros. E maravilhoso impulso foi dado ao movimento do Advento. Homens de saber e reposição uniram-se a Miller, tanto para pregar como para publicar suas opiniões, e de 1840 a 1844 a obra estendeu-se rapidamente. Ok? Então, nós sabemos então que essa profecia dia ano de Josiah Litch, que se concretizou em 11 de agosto de 1840, deu força e poder à mensagem adventista, né? Isso a gente já entendia, mas aqui nós temos toda uma história por trás que nos mostra como que isso aconteceu. Agora, por que é importante para nós estudarmos isso? Porque nós vamos estudar na próxima semana a 7ª trombeta. E como eu falei, as características da 5ª e da 6ª, né, a gente pode fazer uma tríplice aplicação profética e determinar quais que vão ser as características da 7ª, através das características da 5ª e da 6ª. Então, vamos resumir brevemente as características que nós vimos do primeiro ai e do segundo ai. Primeiro, o método de guerra. Qual era o método de guerra, né, da 5ª trombeta do primeiro ai? Ataques surpresas, né, ataques de surpresa e inesperados. Tá? Esse era o método de guerra. Agora, no segundo ai, nós tínhamos o mesmo método, ataques de guerra inesperados, ataques surpresa, mas também tivemos o uso de explosivos, porque a pólvora, né, já estava sendo usada nessa época. O foco da 5ª trombeta era ferir as tropas de Roma, atormentar. O foco da 6ª era o quê? Matar. Vocês lembram que nós tivemos um selamento no primeiro ai? Lembram Apocalipse 9:4 que nós lemos? Foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então, existe um selamento aqui na 5ª trombeta e existe um selamento na 6ª trombeta. Por quê? Porque de 1840 a 1844, esse povo milerita, esses pioneiros, eles foram selados. Eles foram selados, né? A mensagem ganhou poder. E o ai, então, ele acontece de o primeiro ai de 1299 a 1449 e o segundo ai de 1449 a 1840. E agora nós vamos estudar na semana que vem o início da 7ª trombeta. E a partir dessas características, essas breves características que nós mencionamos, nós vamos conseguir determinar algumas características do terceiro ai, tá? Que é o momento que nós estamos vivendo aqui. Ok, vamos orar? Querido Pai, obrigada pelo tempo que passamos aqui estudando a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor continue a nos iluminar, nos ajude, Senhor, para que a cada dia possamos ter vontade de estudar mais a Tua Palavra e aplicarmos isso em nossas vidas, aperfeiçoando o nosso caráter, à medida que o tempo avança, Senhor, e cada vez mais próximos estamos da vinda de Jesus. Fique com cada um aqui, proteja-nos durante a semana que está seguindo agora, que está começando, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.